Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado. Lembrando, devido à minha participação nos Jogos Abertos do Paraná, o programa foi gravado na tarde de ontem. Lembrando, o nosso quadro tem um oferecimento de Sorveteria Cremoso. Hoje, delicioso buffet de cachorro-quente, hoje e amanhã. E lembrando, né, buffet de sorvete completo para você, lanches deliciosos na Brasil 560, na Baixada Amarela. Venha fazer uma visita e conhecer a Sorveteria Cremoso. Lembrando, juntinhos também em nome de Farmácia São Luís, Marmoraria e Marcenaria Novata, Mazoquim e Rede Construcia, Super Itaipu, Loja Bem Vestir, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Salão Novo Estilos, Sorveteria Cremoso e começando hoje com a gente, Barato Mania, loja que abre em Santa Helena. Primeiramente, bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia, bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos ontem congresso da Cassiopar acontecendo. Qual foi o tema e como foi esse encontro da Cassiopar? Bem, o Cassiopar é um órgão extraordinário que é a coordenadoria das associações comerciais do oeste do Paraná. O termo central trabalhado é o desenvolvimento, como sempre é tratado o desenvolvimento, é o cunho e uma finalidade muito forte que a Cassiopar tem, mas a questão de logística que tanto incomoda aí os empresários naquilo que é a transferência, tanto a ida quanto a vinda de produtos aí, quer seja para transformação ou transformado. Logística é o tema central daí da conversa na sexta-feira. Mas a Cassiopar é uma grande parceira do município também em algumas atividades, também fomenta a relação de parceria com a classe empresarial e ela só quer ajudar de fato, e está ajudando. Só que Santa Helena, no dia todo de ontem, virou o centro das atenções aí das conversas daquilo que é programado para o desenvolvimento do nosso território. Um desenvolvimento que deve ser integrado, por isso a participação muito forte, tinham mais de 300 pessoas participando desse fórum de debate, terceiro fórum. Ficamos felizes, extremamente satisfeitos em ter sediado esse fórum, segundo palavras do próprio presidente da Cassiopar. Não é de graça, é justamente por essa relação que existe em Santa Helena e a gestão pública da forma como ela é aplicada e aquilo que também a Associação Comercial do município de Santa Helena vem fazendo em favor da classe empresarial. Nesta semana você também fez uma visita a Belo Horizonte com a apresentação do projeto da usina de reciclagem. Como foi essa visita? Bem, é um fórum, um seminário anual dos catadores de materiais recicláveis, né? Maravilhoso, muita participação, muita gente. O Brasil estava lá em Belo Horizonte para essa discussão. Nós fomos na quarta-feira à tarde, na segunda-feira à tarde e voltamos aí de terça para amanhecer na quarta-feira, na madrugada. Mas Santa Helena foi muito bem representada, estava lá o Leandro, que é o diretor do Departamento do Meio Ambiente, o Valdivino, que é o presidente da associação, e a Itaipu também, PTI, estavam lá representados, Marlene e a galera lá do PTI, e também Itaipu. E Santa Helena é referência para os demais municípios, ficaram encantados em ver aquilo que é feito, aquilo que é trabalhado, aquilo que é transformado aqui, e também o número de pessoas que trabalham, pelo tamanho do município, o volume de material reciclado que é retirado do meio ambiente e também sendo reutilizado. Nós temos uma eficiência de recolha e de processamento muito alta, chegamos aí ao índice de 70%, quando buscado também nas empresas que fazem de ordem direta, chegamos aí no índice de eficiência de 81% daquilo que é material reciclado. Mas da forma como os municípios têm vindo, os outros estados também, outros países têm vindo para cá e têm visto na usina uma relação de parceria muito positiva, o município de Santa Helena torna-se referência nisso também. Até porque hoje nós temos contratado lá, são 42 famílias que vivem dessa atividade, que estão ganhando dinheiro e, graças a Deus, têm melhorado consideravelmente a sua renda. Hoje, recebem lá aproximadamente R$ 1.500 para cada um dos trabalhadores que trabalham lá em função do processamento, da recolha, da reciclagem, né? E deve ampliar ainda mais esse volume aí de parceria, até porque o município implanta a partir dos próximos dias, os contêineres já estão aqui, com o processo de coleta seletiva ainda melhorado. Mas isso só é possível graças também ao entendimento, ao esforço e cada um dos Santa Helena
santelenenses que destinam o material que é reciclado de fato para a usina. Então, agradecer aí o povo de Santa Helena que tem feito a sua parte nesse processo. Sabemos também de uma visita sua a Curitiba na próxima semana. Qual o objetivo dessa visita? Na verdade, é uma reunião com todos os deputados da bancada do Paraná. Devemos ter a presença do ministro da Saúde. Eu não sei como é que fica nessa relação agora, quem vem, se não vem, em função dessas alterações no cenário nacional, com as trocas também de ministérios e ministros e partidos aí no governo para recompor a base do governo. Não sabemos se vem o ministro, mas os deputados da bancada do Paraná, quase todos confirmaram presença. Os deputados estaduais também devem estar nessa audiência. E, principalmente, também a equipe da saúde, com o Michele Caputo Neto e o governo do estado do Paraná também nessa conversa. Principalmente das ações voltadas a resolver os problemas que são enfrentados pelos municípios na saúde. O investimento é relativamente baixo por parte das esferas de governo. Os municípios recebendo uma carga muito grande. Santa Helena tem conseguido resolver, tem conseguido fazer, mas muitos municípios da nossa região não têm mais conseguido, não tem mais fôlego. E o cidadão continua com o problema dele sem ser resolvido. Então é uma forma aí também de buscar no governo federal um comprometimento maior daquilo que é o compromisso de transferência de recursos para ações na saúde. Aquilo que já se fala tanto com o SAMU, que é um dos nossos problemas momentâneos. Dia 2, agora também tem uma assembleia para decidir qual é o destino, qual é o que vai acontecer com o SAMU. Então, essa discussão toda deve se dar na segunda-feira, logo depois do meio-dia, em Curitiba. Uma discussão forte e necessária a presença e a participação dos municípios todos aí para que sintam a força e a necessidade de o governo cumprir com aquilo que é a atribuição estabelecida pela normatização. Nós tivemos na última segunda-feira a paralisação de todas as prefeituras do Paraná. Nós tivemos uma resposta do governo do estado mediante essa paralisação? A força da paralisação ela foi, de fato, sentida por todos. Mas uma coisa que chamou a atenção dos municípios foi a forma como aconteceu. De forma pacífica, de uma forma bem ordeira, as pessoas entendendo a motivação disso. Aqui em Santa Helena mesmo, eu preciso reconhecer, agradecer ao povo de Santa Helena da forma como aconteceu. Sem confusão, sem barulho, sem vucu-vucu. Eu imagino os traumas que tenham acontecido num ou no outro segmento por não ter o serviço público sendo prestado, muito embora aquilo que é essencial foi mantido, mas uma forma muito pacífica. E o governo, de fato, sentiu a força dos municípios naquilo que é a exigência do cumprimento das transferências de recurso, daquilo que é a necessidade para fazer frente às despesas. Os municípios hoje estão absorvendo os serviços, e porque eles têm atribuição do governo, e o governo não tem transferido recursos para isso. Então tem alguns municípios que não vão mais conseguir prestar serviço se não houver transferência. Então foi positivo, e essa próxima conversa na segunda-feira também é resultado de uma ação proposta aí pelos municípios para que haja comprometimento. E não é só isso, gente. A partir dessa conversa de segunda-feira, novas ações devem ser tomadas, não de impacto social ou que tenha aí deixado de prestar algum serviço público, mas para que o governo sinta a força também e a necessidade desses investimentos. A estrutura da Câmara de Vereadores de Santa Helena está precisando de uma reforma. Segundo informações, no último temporal, parte do forro do auditório cedeu. Quando será feita a reforma do prédio da Câmara, já que a Prefeitura tem um dinheiro disponível para esta reforma? A Câmara, ainda em 2012, quando nós estávamos na presidência do Legislativo, criamos uma conta lá de um fundo que era para possibilitar essa restauração, né? Alguma coisa superior a R$200 mil havia sido economizado, sobrou daquilo que foi de transferência, foi mantido naquela conta justamente para fazer frente a essas despesas. Aí depois teve também 2013, 2014, 2015 também vai ter lá aquilo que é o saldo que vai sobrar daquilo que é a participação do Legislativo na sua fonte de receita, né? A única fonte de receita que a Câmara tem é a transferência daquilo que é a cota à parte do orçamento próprio do Legislativo. Nós tivemos aí, numa ação compartilhada com a Câmara, o vereador-presidente promoveu várias reuniões nos bairros aqui do município de Santa Helena, teve a participação de alguns vereadores também da cidade, que, se não me engano, todos participaram, do interior chegaram a participar também em algumas reuniões aqui na cidade, para que fossem construídas as praças aqui na sede do município. Então a Câmara transferiu de volta eliminou aquela conta, devolveu, foram mais de R$800 mil para o município,
para fazer frente a essa construção aí, até pelos compromissos que foram assumidos. E foi solicitado, sim, para que fosse feita, não é só uma reforma, é uma restauração, aí uma adaptação, até porque hoje não teria nem liberação de bombeiros dentro daquelas escadas, a forma como foi construída a Câmara, né? O presidente pactou isso com a prefeitura. Alguns vereadores têm dito que não há necessidade. Precisamos chegar no entendimento com a Câmara de como fazer, de quando construir. Os projetos estão prontos, já foram entregues, inclusive numa solenidade formal. Para nós, estamos aí de posse desses documentos. É uma obra aí que deve ficar em torno de R$1 milhão aí para fazer a restauração. Muito embora aquele problema lá com o forro não foi só em função da chuva. Acho que a caixa d'água lá que deu problema com o sistema da boia, acabaram mexendo lá e acabou dando problema, né? Mas a cobertura da Câmara, ela não é fruto da última restauração que foi feita, ampliação que foi feita, a cobertura foi aproveitada, aquela que tinha antiga, então ela já de fato está comprometida, né? E não tem licença, se vai buscar uma licença de bombeiro, não vai conseguir diante da forma como é apresentado ao plenário. Então precisamos pactuar isso com os vereadores para determinar uma data para fazer essa restauração. E a prefeitura também precisa, né? Os orçamentos aí superam a casa dos R$600 mil, que tem dia quando chove, tem que andar de guarda-chuva lá pelo saguão da prefeitura, que é o caos. Então precisamos também restaurar lá aquilo que é o prédio público. Mas nós entendemos que temos outras prioridades, além do prédio da prefeitura, que deve ficar para um segundo momento. Com a mudança da empresa e a saída da Confiancê, muitas creches estão com déficit de atendentes. Fui procurada por algumas pessoas nesta semana e algumas nos relataram que as salas têm apenas uma atendente, outras chegam a não ter nenhuma atendente na sala. O que será feito para suprir essa demanda? E alguns professores e atendentes reclamam também da falta de funcionários porque assumiram o PSS. Nós teremos aí, será chamado as pessoas do concurso? Como será suprido essa demanda das creches? Na verdade, no CEMEIS, vários avanços, não só no CEMEIS, na educação também, só no processo seletivo foram 96 profissionais que foram chamados, né? Se não me engano, foram 13 que foram chamados do concurso que havia ainda existente, né? No CEMEIS foram 30, num primeiro momento, que foram absorvidos por concurso. Depois abriram mais 5 vagas e depois abriu-se mais 15 vagas, né? São 50 pessoas concursadas aí que foram absorvidas como educador infantil. Então, vários avanços aí acabaram acontecendo de restauração, estruturação. No CEMEIS, lá o caso de Moreninha completamente restaurado, no Vila Rica recebeu lá seus investimentos, no São Luís tem problema aí desde a sua construção. Enfim, um processo bem completo aí que está sendo feito na educação infantil com o CEMEIS. Na Baixada Amarela, então, um novo CEMEIS sendo licitado aí com a participação de recursos do governo federal aí que supera a casa dos R$2 milhões. Mas, especificamente com relação ao número de profissionais, não chega a isso tudo que foi dito para você, André. Tem algumas necessidades que surgiram agora, durante essa semana, foram supridas aí com alguns estagiários para ser supervisionados, que é possível que façam esse trabalho. Nós tínhamos ainda um número X aí que possibilitava a contratação, foi feito. Algumas pessoas que tinham feito seu cadastro lá, no fim das contas, acabaram não assumindo quando chamados para esse processo, e houve uma diminuição de pessoal, sim. Mas isso a partir de quarta ou quinta-feira, né? Na sexta-feira teve uma movimentação das servidoras do CEMEIS. Na verdade, houve uma articulação para que isso acontecesse, uma articulação de ordem política. Conversamos demoradamente com as representantes do CEMEIS, 2 de cada um dos CEMEIS conversaram com a nossa equipe, com o Margon, comigo, com o secretário de Educação, com a equipe, com o jurídico, com Carla, com Lisiane. Enfim, uma mesa redonda lá para a gente sentir tudo aquilo também que é vivido. E se tem alguém que se preocupa com isso, esse alguém é o prefeito e o vice também. Estivemos já em todos os CEMEIS, por várias vezes, por um longo tempo também, para sentir tudo aquilo que as educadoras infantis vivem, né? E quando alguém vai num lugar como esse, momento, nossa, fica maravilhado, né?
Fica 5 minutos, 10 minutos, uma delícia. Aí começa a ficar meia hora, começa a complicar, 1 hora, às vezes fica meio-dia. Fica um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, fica um ano inteiro para viver tudo aquilo que é vivido no CEMEIS, com algumas crianças, às vezes, hiperativas, né? Graças a Deus que a evolução tem acontecido cada vez mais cedo e muito rápida. E isso também demanda de muito cuidado, né? No processo de aprendizado que as pessoas precisam oferecer. Então, na quinta-feira ainda, quando eu estava em Toledo, o secretário de Educação me ligou e falou desse movimento aí de paralisação que queriam fazer na sexta-feira. Eu falei, mas o que está motivando isso? Eu não fazia ideia, não sabia. Tinha protocolado um documento na sexta-feira, final da tarde. A segunda estava paralisado. Eu, mesmo assim, peguei um voo em Cascavel, fui a Belo Horizonte. Eu cheguei na terça para amanhecer na quarta-feira. Tínhamos atividade intensa ainda na quarta-feira. Na quinta também, acabamos indo para Toledo também, naquela inauguração do consórcio de saúde. E na sexta, então, esse movimento de paralisação. Porém, na conversa por telefone, o secretário me posicionava de como estava. Daí eu disse o que fazer, como fazer. E aí chegaram no entendimento, o sindicato falou que, de fato, entendiam que não haveria necessidade da paralisação, que ia conversar com as atendentes, com as educadoras e tudo mais, e que o movimento de paralisação, a princípio, não aconteceria. Só que o sindicato, através da presidente, falou uma coisa na conversa lá com a secretária de Educação, com a secretária de Administração, com a equipe lá, e agiu diferentemente daquilo que de fato foi acordado. E então essas pessoas acabaram sendo usadas de uma ordem com uma conotação política. Elas ligaram para os pais, falaram que não iam ter atividade em função do número reduzido de pessoas trabalhando. Foi recomposto, algumas pessoas que eram para ter ido acabaram não assumindo e não deu o número suficiente, necessário, mínimo aí para que desse condição de regularidade. Porém, se o município atravessa um momento de dificuldade com relação a isso, em função do trauma com a empresa Confiancê, em função de tudo aquilo que todo mundo já sabe com a investigação federal. Agora que seria a hora de todo mundo se ajudar um pouco mais, aí resolvem causar esse trauma. Determinamos imediatamente uma abertura de sindicância para apurar efetivamente o que aconteceu. Algumas pessoas podem ser penalizadas por isso, vai depender do grau de participação e da intensidade que teve. Na sexta-feira ainda os servidores foram até o CEMEIS, mas se recusaram a receber as crianças, né? Na conversa que tivemos, começou 10 horas da manhã e terminou, era quase meio-dia lá. Falei, gente, eu tenho que um compromisso e acabamos indo para o compromisso, né? Mas ficou muito bem pacificado, muito bem entendido, muito bem claro. Entendo o problema vivido pelos educadores infantis, não é uma tarefa fácil, não é brincadeira lidar isso com todo dia. É só você perceber como é em casa, quem tem 2, 3 filhos, às vezes já se vê com dificuldade. Imagina uma professora aí com 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 20 crianças numa única sala. Claro que não é uma única professora, né? Tem mais de uma. Chegou a eu ficar um dia com menos gente, 2, e no momento ficava só com uma educadora mesmo, né? Mas agora que seria a hora de se ajudar um pouquinho mais, de superar isso, que era uma questão bem momentânea, de um dia para o outro. Então esse é o trauma todo causado. Pela conversa que tivemos, ficou muito bem entendido a motivação disso e a conotação política que se deu para esse fato, né? Até porque tinha gente aí anunciando um dia antes o que aconteceria, de fato o que aconteceu. Então a articulação foi para que não acontecesse e depois acabaram agindo diferente. Mas já está pacificado, está superado, está resolvido isso. Teremos uma agenda de conversa durante a semana aí com as professoras e também com as direções e coordenações, algumas reclamações aí de entendimento, e muito embora o entendimento ele deve se dar com a própria equipe, às vezes entre si não se entendem, aí não se entendem entre si e acabam transferindo esse problema para outras pessoas, mas isso está pacificado. Eu preciso me desculpar por aquilo que aconteceu, não era para ter acontecido, conversa com o próprio sindicato no final da tarde de quinta-feira, e a informação passada para os educadores foi diferente do que aquilo que foi acordado no final da tarde. Então eu falei para aqui, ela falou, olha, diante desse fato, não reconhecemos o sindicato como agente articulador nesse processo. Vamos conversar de ordem direta com as professoras, com as educadoras, com as servidoras e resolver de ordem direta com elas. Há uma preocupação com aquilo que pode acontecer com o resultado da sindicância, mas isso é uma determinação, a sindicância vai ser feita, já vai ser instaurada de forma imediata para apurar aquilo que aconteceu e os responsáveis por isso. É possível que tenha penalização? É possível.
vai depender também um pouco da conduta daquilo que acontecer daqui para frente, né? Porque as pessoas não podem ser penalizadas por deixar de prestar serviço público apenas para satisfação de uma ou de outra pessoa. Mas, graças a Deus, na conversa que tivemos lá com as servidoras todas, houve um entendimento muito claro e na segunda-feira, então, voltando tudo à sua normalidade. Essa foi a nossa primeira parte do Quadro Café com o prefeito. Nós voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do nosso quadro. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. Voltamos com a nossa segunda parte do Quadro Café com o Prefeito. Prefeito, ainda falando sobre a situação das creches, nós teremos aí a construção da super creche que já foi solicitada na Baixada Amarela. Processo sendo lançado, até o final do mês de outubro deve ser contratado o serviço, deve começar a executar aí, possivelmente aí final de novembro deve começar a executar o serviço dessa nova estrutura. Então um CMEI aí que vai resolver os passivos aí de estrutura na Baixada Amarela, que é histórico já esse pedido, é muito antigo, e quem acompanhou todo esse desenrolar aí poder perceber o esforço muito grande em fazer. Então um investimento aí de mais de 2 milhões de reais na estruturação, na construção, aí com desenho também adaptado a essa nossa realidade. Então a questão aí de bem pouco tempo, no ano que vem até a metade do ano, deve ser transferida aí para essa nova estrutura aí, para o novo CMEI. Nós tivemos no último domingo a Domingueira Cultural acontecendo no centro da cidade, que foi sucesso. Mais de 2.000 pessoas passaram pela Praça Central de Santa Helena. Qual é o objetivo de ações como essa? Integrar a comunidade? Principalmente, as pessoas hoje se fecham muito naquilo que é a tecnologia, aplicando aí computador, joguinho, celular, redes sociais, aí começa a perder aquele vínculo com as pessoas, acaba não interagindo, acaba não integrando, e você acaba fechando a tua cabeça também para a cultura pessoal e também coletiva, né? Você se fecha demais nesse mecanismo e muda também toda a tua estrutura psicológica. Então é uma forma aí do município alertar as pessoas, falar, peraí gente, temos outras atividades aqui que podemos nos integrar muito mais, que todo mundo pode crescer com isso, e também que essa nova geração que está vindo aí consiga sentir, consiga viver isso de forma diferente. Quando você consegue se integrar um pouco mais com as pessoas, você passa a sentir a necessidade mais presente cada vez mais de atividades e eventos como esse. Então parabenizar a Secretaria de Educação, o Departamento de Cultura, pelo desenvolvimento dessa atividade, e não foi a primeira, também não será a última, mas com certeza essa última aí deu mais gás e mais energia para que possam realizar outras atividades e outros eventos. Não pude participar, infelizmente, mas só tive boas notícias do evento que aconteceu. Então, parabéns a todos que organizaram e principalmente a quem foi participar, que não adiantava ter sido organizado se as pessoas não fossem participar. A Secretaria de Esportes também, nessa integração muito forte com o lazer. Então, agradecer e parabenizar a todos por ter promovido isso para o nosso povo de Santa Helena. Falando ainda das atividades da Secretaria de Educação e do Departamento de Cultura, nós teremos na próxima semana também o Feslena acontecendo na quarta-feira. É tudo pronto já, preparado, esse ano com um molde um pouco diferente, né? Não se via necessidade de, em cada um dos distritos, criar toda a estrutura para que fosse feita aí a edição do festival. Então, já começa na quarta-feira, aqui na cidade, depois passa a compor lá também com os dois extremos dos distritos, e a grande final, então, aqui na cidade. É um momento também que as pessoas têm para mostrar seu talento, para também, um momento que as pessoas têm de lá para poder se deliciar um pouco com isso. Às vezes a gente não conhece os talentos do nosso povo daqui de Santa Helena. Então, na quarta-feira é um belo momento aí que as pessoas têm para ir lá, para se divertir um pouco, para se encontrar e para ouvir os belos talentos que nós temos aqui em Santa Helena. Então, começa a nova atividade, essa nova etapa aí, que com certeza vai ter um bom resultado no seu final aí, para nós nos deliciarmos com aquilo que o nosso povo pode oferecer de bom. Falando ainda sobre o Feslena, fui procurada por uma das empresas que participou do pregão para a contratação aí da banda e também da estrutura. E segundo essa pessoa, a empresa que ofereceu menos e perdeu o pregão. Indignados vieram perguntar o porquê de sempre a mesma empresa ganhar esse pregão.
Na verdade, não homologamos o processo ainda, não sei qual que é a empresa que ganhou a licitação, mas pelo que eu sei, tinha uma exigência aí que tivesse uma condição técnica e equipamento aí que fosse oferecer condição para que os calouros pudessem se apresentar. Então, não saberia te responder isso agora, porque eu não sei quem é que foi que ganhou o processo, não homologamos ele ainda, que não foi até mim, se foi, tem alguns documentos sobre a mesa lá que eu não consegui analisar, vou fazer isso ainda na segunda-feira, na primeira hora, mas hoje eu não saberia te responder. Com certeza pode ser objeto de uma nova conversa no próximo programa para saber quem é a empresa, qual é o preço que foi oferecido, qual é a diferença que teria sido para o segundo colocado e se teria essa condição técnica de oferecer para o calouro aquilo que ele precisava aí para desempenhar aí o seu papel na hora de cantar, né? Para que o conjunto pudesse fazer aí todo esse trabalho de acompanhamento técnico. Falando da UPL da Moreninha, os vereadores mudaram o projeto que disponibiliza recursos para a UPL da Moreninha, aumentando o valor. O porquê dessa mudança? Na verdade, a proposta do Legislativo foi para que fizesse a adequação e aquilo que era a estrutura diária também computasse naquilo que seria o valor a ser despendido pelo município na concessão aí desses incentivos para que tivéssemos essa unidade de produção de leitões. Então, ela foi mais de ordem técnica e eu acho que os vereadores foram bem quando fizeram essa alteração. Então, ela apenas computou aquilo também que era a área dentro do valor a ser investido por parte do município. Não é que houve uma alteração daquilo que seria, e sim apenas que fosse constado também aquilo que o município já tinha investido com estruturação de área e tudo mais para essa transferência. Prefeito, recebi também uma pergunta de uma ouvinte que ela gostaria de saber como são escolhidas as pessoas que recebem cesta básica. Uma pessoa com trombose precisa de cesta básica, foi na assistência social e não recebeu. O que essa pessoa deve fazer? Quais são as medidas? Onde que ela deve procurar para receber a cesta básica? Bem, a gente tem orientado para que seja sempre quando procurado. Quando as pessoas procuram é porque normalmente precisam aí da assistência e não é para se negar a prestar o serviço ou assistência quando há essa necessidade. Se essa pessoa puder mandar uma mensagem, pode ser para você, ou você me passa, pode ser direto para mim, que a gente faz questão de fazer esse acompanhamento, mas pode ficar bem tranquilo que diante dessas informações, em sendo assim como foi passado, vai ser resolvido e a pessoa vai ser assistida. A Marli Gross de Abreu, ela deu uma sugestão, na verdade ela gostaria... A Marli Gross de Abreu fez uma pergunta. Minha filha, como outros alunos, fazem faculdade fora. Eles chegam a 1h da manhã. Será que seria possível colocar um transporte para levar eles para o seu bairro? Os pais todos trabalham, estamos cansados na hora de buscar eles todos os dias. Isso é cansativo. Seria, então, prefeito, possível um transporte para levar esses alunos que voltam da faculdade, cada um para seu bairro? Nós estamos com dificuldade de pessoal para manter os serviços básicos daquilo que nós temos no município. Nós não conseguiríamos determinar alguém para fazer esse trabalho e voltar a trabalhar no dia seguinte com a condição de normalidade. Então, nós não teríamos estrutura o suficiente para isso. Infelizmente, não seria possível, né? O que a gente tem feito é tentado fazer com que o ônibus passe o mais perto possível das casas aí de cada uma das pessoas que precisam desse transporte, mas da distribuição para os bairros, nós não conseguimos, até porque seria aí um direito que teria que se fazer para todo mundo. Quer dizer, se a pessoa mora lá no Coroados e o ônibus viria até na cidade, automaticamente o município teria que prestar o mesmo serviço. Então, nós teríamos que abrir um leque aí que teríamos que ter uma estrutura muito grande para fazer esse tipo de atendimento e não conseguiríamos. Então, até que é bom que você tenha, porém, não consegue. Conosco não é diferente, né? Tem uma filha que às vezes vem até a cidade e a outra vai até São Roque, né? E sempre alguém acorda, eu sei que é um pouco cansativo, mas o prazer, a satisfação também em poder fazer isso pelo filho passa a ser muito grande. Eu acho que ainda é um serviço que você presta, uma doação, que é prazeroso, gente, vale a pena. Infelizmente, o município não teria condição para absorver mais esse serviço. Prefeito, qual é a mensagem, então, que você deixa aí para a comunidade de Santa Helena, para a população de Santa Helena?
Bom, gente, Santa Helena viveu na sexta-feira aí um momento muito bonito com a presença aí de muitos municípios da região toda aí para discutir aí desenvolvimento territorial de uma forma integrada. E como a gente costuma falar, Santa Helena não é uma ilha. Nós temos aí a participação muito forte de muita gente de Santa Helena quando acontece esses eventos em outros lugares também. Então, graças a Deus, tem um reconhecimento muito bonito, muito bom. O município de Santa Helena é muito melhor visto de fora muitas vezes do que percebido pelas pessoas daqui. Então vale a pena um acompanhamento daquilo que é a transformação pela qual o município de Santa Helena passa e para que todo mundo possa se sentir e ser parte desse processo de desenvolvimento. Muitas ações, muitas atividades acontecendo sobre os mais diversos segmentos, quer seja na educação, na saúde, no esporte. E falando nisso, nós temos os Jogos Abertos que acontecerão em Palotina. Já na sexta-feira, algumas pessoas já foram até Palotina, os jogos já estão acontecendo. Então hoje, sábado, desejar boa sorte aí a André e toda a tua galera aí para que possa novamente ser aquilo que sempre foi, né? Sempre brilhando. E isso também é parte de um processo todo que vem acontecendo ao longo do tempo, mas cada um fazendo a sua parte. Não adianta pensar só que o município vai fazer isso, que pode até fazer por um momento que tem uma vida curta, né? Agora, quando ela é feita pelo próprio munícipe, pela própria pessoa, aí é uma ação permanente. Então, eu tiro meu chapéu para todo mundo que está fazendo a sua parte aí e fazendo do município de Santa Helena aquilo que ele é e com o reconhecimento que está tendo. Então, parabéns a todos e muito obrigado por, de fato, estarem fazendo isso. Esse foi para você o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã.